Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O tema de hoje é confidencialidade, uma importante característica nos procedimentos de mediação e de arbitragem. Então entenda um pouco mais sobre a característica da confidencialidade, sabendo por que os mediadores e os árbitros têm esse dever, da onde vem esse dever e por que isso é importante para as partes. E também em que situação isso pode ser flexibilizado. Fica aqui com a gente e confira sobre o tema. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. O programa de hoje vai tratar sobre o tema confidencialidade, que é uma característica inerente à mediação e inerente à arbitragem. Nos procedimentos de mediação extrajudiciais, a confidencialidade vai imperar em todo o procedimento. Nos procedimentos de mediação referente a processos já em trâmite no Poder Judiciário, a confidencialidade vai imperar no fluxo do procedimento de mediação que é realizado dentro do processo judicial. No sentido de que as partes, daquilo que elas participarem para o mediador, das suas falas, daquilo que confidenciarem ao mediador, aquilo ficará restrito àquele profissional e às próprias partes e os respectivos profissionais do direito que estejam atuando naquele procedimento. Naturalmente que a discussão do processo judicial em si, aquilo que consta escrito no desenvolvimento do processo, num processo público, ele é público por excelência, então não há a restrição em relação a essa informação. Mas em tudo aquilo que se desenvolver nos diálogos que haverá entre o conciliador, ou melhor, o mediador e as partes e os seus respectivos advogados, então naturalmente nesse papel, nessa atuação, a confidencialidade vai imperar e isso é fundamental até mesmo para gerar a tranquilidade e a confiança nas partes. A mediação no procedimento extrajudicial, ela vai ter a confidencialidade imperando por todo o procedimento. A mediação no procedimento de arbitragem, ela vai imperar desde o início até o seu final por todo o procedimento, de forma pré-arbitral, de forma arbitral e de forma pós-arbitral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, trazendo para a realidade do procedimento de arbitragem, é importante que se diga que a característica da confidencialidade tem sido uma das boas razões pelas quais as partes e, sobretudo, as empresas têm escolhido o caminho da arbitragem. Por quê? Porque elas sabem que se forem demandar na justiça pública, além de todos os outros inconvenientes de tempo, de gasto, de tudo mais, ela terá um inconveniente da sua imagem ser apresentada a todo mundo, à sociedade, porque o processo é público, envolvendo a discussão daquele problema. E aquele problema pode significar para ela um desgaste. No seu conceito mercadológico, pode significar para ela uma perda de imagem. Naturalmente, porque pode estar reportando o defeito de um produto, de um serviço, algum tipo de erro profissional, ou algum tipo de mazela que pode, de alguma maneira, arranhar a boa imagem que aquela empresa tenha. Então, ela quer preservar isso, ou até mesmo quer evitar que aquele tipo de informação, de discussão, sirva como estímulo para que outras tantas pessoas queiram também demandar contra ela. Então, um procedimento onde impera a ideia e a característica da confidencialidade acaba sendo muito interessante e conveniente para a empresa percorrer, porque preserva a sua imagem. Além desse aspecto, existe outro aspecto também relativo à característica da confidencialidade como um elemento a mais de convencimento, de persuasão, para que as empresas queiram caminhar por arbitragem em decorrência dessa característica da confidencialidade. E esse elemento a mais tem a ver com as suas estratégias de negócio,
com os segredos do seu negócio, que podem ter que ser expostos em uma discussão, em uma disputa, em decorrência da natureza dessa discussão, do objeto dessa discussão. E, claro, ela não deseja que esse tipo de estratégia, que esse tipo de informação estratégica dela, que é um segredo do seu negócio, venha ao conhecimento da sociedade e muito menos venha ao conhecimento dos seus concorrentes, né? Das outras empresas do mesmo ramo, porque aquilo é vital para ela. Então, preservar o segredo daquela informação é relevante para que ela possa naturalmente manter o seu plano de negócio, a sua estratégia de prospecção e evitar que uma informação de alto valor chegue ao conhecimento de quem ela não deseja que chegue. Então, o processo que tramita sob o regime da confidencialidade traz para a empresa um conforto e uma tranquilidade. Ela consegue expor muito mais todos os seus argumentos, suas ponderações, porque ela confia que aquela informação que tem um caráter reservado e muito importante para ela não se chegará ao conhecimento de terceiros decorrente da característica da confidencialidade. Então, tem sido a confidencialidade motivo importante de escolha do caminho arbitragem. Mas é interessante também que a gente faça a seguinte reflexão. Quando você vai ler a lei de arbitragem, você não vai encontrar, na nossa atual lei de arbitragem, você não vai encontrar nenhum dispositivo expresso que diga claramente sobre a confidencialidade. Essa confidencialidade vem de onde? Ela vem da cultura da arbitragem, ela vem da tradição da arbitragem. Em todo o mundo, numa concepção mundial de como deve se desenvolver um procedimento de arbitragem. Então, a característica da confidencialidade vem daí. Então, a nossa lei ela foi muito singela e até um tanto quanto lacônica em relação à confidencialidade. Ela apenas colocou uma expressão que pode lembrar a ideia da confidencialidade ao dizer a descrição lá no parágrafo 6º do artigo 13 da Lei de Arbitragem. Vamos dar uma olhada? Olha aí na sua tela o artigo 13, parágrafo 6º da Lei de Arbitragem. Diz o seguinte: artigo 13 pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Aí o parágrafo 6º diz: no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Então, essa é a expressão da lei de arbitragem que está traduzindo a ideia da confidencialidade. Claro que a gente tem que entender, reconhecer que a expressão da lei de arbitragem foi uma expressão um tanto quanto vaga. Ela não foi contundente, ela não foi robusta o bastante para falar toda a inteireza e a relevância da confidencialidade no procedimento de arbitragem. Mas é sabido e é notório, né? E isso não se discute com maior preocupação, de que a confidencialidade é sim uma característica da arbitragem. E ela, portanto, está prevista quase sempre em todos os regulamentos de arbitragem das principais câmaras do mundo. Então, ela está prevista nos regulamentos e isso reforça ainda mais a ideia da confidencialidade. E ela está presente na tradição da arbitragem, na cultura da arbitragem. Então, portanto, não há que se falar que não se aplica a confidencialidade à arbitragem em decorrência da lei ter sido um tanto quanto lacônica ou econômica demais ao falar desse assunto. Claro que ela poderia ter sido um pouco mais completa, mais elucidativa em relação a isso, mas preferiu-se um caminho mais discreto. De qualquer maneira, isso não retira da arbitragem a característica da confidencialidade. Mas há que se entender que essa confidencialidade recebe algumas questões que merecem reflexão. Uma das questões é: o árbitro tem que guardar segredo de absolutamente tudo? Ou, se ele se deparar na narrativa dos fatos, nos argumentos, nas peças, nos documentos que lhe forem apresentados, com uma informação que, aos seus olhos, lhe pareça uma atuação, uma atividade de ordem criminosa, ele deve manter o segredo mesmo assim? Ou não? Eu diria que não. Se o árbitro se deparar com a alegação ou com a defesa de um objeto que seja uma conduta criminosa, naturalmente que o árbitro não deve manter o segredo em relação a isso,
porque ele não está ali como um padre, né, que recebe uma confissão e tem que manter esse segredo em decorrência dessa confissão. Não, ele está ali para prestar a jurisdição. A confidencialidade é para preservar as partes, naturalmente preservar a discussão do processo, mas dentro dos limites do que é legal, do que é lícito. Se ultrapassar os limites do ilícito, ele não vai na arbitragem decidir um objeto ilícito, um objeto criminoso. Até porque isso já não está mais dentro do espectro do direito disponível. Ele já estaria avançando em uma defesa de um objeto ilícito, naturalmente de algo que encamparia a ideia de uma impossibilidade jurídica até da pretensão. Então ele não está autorizado a manter o segredo e nem tem esse dever de manter o segredo se ele tomar conhecimento de uma conduta criminosa. Se ele tomar conhecimento de uma conduta criminosa, o papel dele como um profissional que vai prestar jurisdição e que responde na medida que o juiz público também responde pelos crimes contra a administração pública, responde pelos crimes de funcionário público, em decorrência dessa sua atividade. Então, naturalmente que ele não está e não deve, não está autorizado, nem tem o dever de preservar a confidencialidade de uma informação que venha para ele que aquilo configure uma conduta criminosa. Se ele tomar conhecimento disso, a providência correta dele fazer é oficiar as autoridades em decorrência estritamente daquele aspecto. Ele não vai reportar outras questões, mas estritamente daquele é um dever que ele tem. Ele tem que agir assim e reportar às autoridades. Se ele tomar conhecimento de uma atividade criminosa, ele não pode ser cúmplice dessa atividade, esconder essa atividade, omitir essa informação, simplesmente pelo suposto dever de confidencialidade. Porque esse dever de confidencialidade não está a ele dando uma imunidade de, olha, eu posso qualquer coisa, tratar de um objeto criminoso, de um objeto ilícito, posso fazer qualquer coisa. Ele não tem essa imunidade, naturalmente, e nenhuma das partes tem a imunidade. Não está se fazendo do processo de arbitragem um caminho para se discutir objetos ilícitos. Ali tem que se discutir objetos lícitos, direito disponível. O que é atividade criminosa deve ser visto na esfera criminal, perante as autoridades públicas, e a cada um tendo naturalmente o exercício do contraditório e o seu direito de defesa. Então, se o árbitro tomar conhecimento de atividade criminosa, ele deve adotar como providência oficiais autoridades reportando aquilo que chegou ao seu conhecimento. Ele não deve guardar para si isso, independentemente dele até ter o compromisso de confidencialidade em relação a tudo mais do processo que ele assumiu junto às partes. Mas também é importante que se diga que a confidencialidade, a princípio pelo texto da lei, está entregue ao árbitro. Pergunta-se, e a Câmara de Arbitragem, e a instituição arbitral por onde tramita esse procedimento? Você tem a figura do árbitro, você tem a figura da instituição, da Câmara de Arbitragem, onde o processo vai ser arquivado, onde ele vai ser gerido, onde vai tramitar, onde os atos processuais vão acontecer. A Câmara de Arbitragem tem esse dever de confidencialidade? Claro, inerente que tenha esse dever. Indiscutivelmente, a Câmara de Arbitragem também tem esse dever de confidencialidade. Não pode sair reportando para qualquer um que não tenha expressa autorização das partes as informações que constam desse procedimento. A respeito disso, inclusive, é importante que se diga que a Receita Federal, em algumas situações pontuais, oficiou algumas câmaras de arbitragem Brasil afora, pedindo informações sobre o conteúdo de procedimentos de arbitragem que teriam tramitado envolvendo grandes empresas, para naturalmente ter informações sobre movimentação financeira e verificar até que ponto existiu lisura em todas as declarações que essas empresas tenham feito quanto às suas movimentações financeiras. Bom, as câmaras de arbitragem, em geral, resistiram a isso. A Receita alegou que tinha o direito, até porque também ela trata de informações confidenciais, e que ela tinha o direito de acessar essa informação
e que a Câmara de Arbitragem tinha que prestar essa informação. As câmaras de arbitragem resistiram a isso. Algumas delas, se tem notícia, que ingressaram com mandados de segurança, pedindo liminares para inibir, né, que a Receita Federal pudesse exercer sobre essas câmaras algum tipo de poder de polícia, punindo elas por não prestar essas informações. As câmaras dizendo que tinham o dever de confidencialidade inerente no procedimento de arbitragem, que elas eram só depositárias daquela discussão e que, naturalmente, o plano dessa discussão tinha que ser visto com as próprias empresas, as empresas que deveriam prestar essas informações. Tem-se notícia que a Justiça concedeu liminares nessa direção, mas esses processos ainda não foram julgados, estão submetidos ainda ao crivo do Poder Judiciário, e aí a gente terá mais à frente, sabe-se lá quando, o Poder Judiciário não é tão rápido quanto nós gostaríamos, sabemos disso, mas terá em algum momento uma resposta definitiva sobre essa discussão, se realmente a Câmara está correta em proteger essas informações com confidencialidade ou se ela tem o dever de informar às autoridades aquilo que elas solicitam, sobretudo a Receita Federal. Mas esse é um tema de confidencialidade também importante para trazer. Então, por hora, está valendo a ideia da confidencialidade também das câmaras e do árbitro, sem dúvida. Agora, se discute se essa confidencialidade é pré-arbitragem, é durante a arbitragem ou é pós-arbitragem. Eu diria que, a depender de como esteja escrito a convenção de arbitragem, a confidencialidade esteja inerente às partes também, dependendo dos termos da convenção, e aí é bom que se torne isso expresso, de forma pré-arbitral. Ou seja, antes mesmo de iniciar a arbitragem, se entregar a esse compromisso de confidencialidade. E durante o procedimento de arbitral, naturalmente que preservando isso. Os regulamentos de arbitragem, quase todos eles, versam artigos ou até capítulos inteiros tratando sobre o tema da confidencialidade, e isso tem relevância. Agora, a outra discussão é pós-arbitragem. Essa confidencialidade também vai vigorar depois de terminada a arbitragem? Eu diria que para o árbitro, sim, não resta a menor dúvida. Encerrou a arbitragem, ele continua tendo o dever de confidencialidade. Eu diria que para a Câmara de Arbitragem também sim. Encerrada a arbitragem, a confidencialidade vigora. Para as partes, aí já entra uma discussão que depende da sua natureza contratual, se elas vão ou não levar a público essa informação, se elas têm o direito ou se elas têm o dever de ainda assim manter em sigilo todas as informações que foram discutidas no procedimento. Mas eu diria que em relação ao árbitro, salvo se a convenção de arbitragem ou se o compromisso arbitral disser expressamente o contrário a isso, que seria absolutamente incomum de acontecer, que ele mantém o dever de confidencialidade pós-arbitragem. Mas alguns regulamentos trazem uma regra que modula isso, e isso é interessante. Essa regra modula com o sentido de estimular o cumprimento da sentença arbitral. Por quê? Então modula da seguinte maneira: olha, a confidencialidade vai vigorar até o fim da arbitragem, até o prazo final do cumprimento da sentença arbitral, o prazo final do cumprimento espontâneo, o prazo final para o cumprimento espontâneo da sentença arbitral. Então, até esse momento, vigora a confidencialidade. E ela será estendida para depois disso, se houver o cumprimento espontâneo da sentença. Se não existir o cumprimento espontâneo da sentença, perde-se a obrigação da confidencialidade. Algumas câmaras prevêem isso no regulamento com o propósito de quê? De estimular as partes a cumprir espontaneamente a sentença, de evitar com que a sociedade, o mercado e, sobretudo, outras câmaras também tomem conhecimento de que aquela empresa não cumpriu espontaneamente a sentença arbitral e, naturalmente, aquilo possa trazer para a empresa um desgaste à sua credibilidade. Então, a modulação dessa confidencialidade, eu acho que está dentro do princípio da disponibilidade, da autonomia da vontade das partes. É possível se regular assim, é possível incluir no regulamento da Câmara e as partes adotando esse regulamento estão adotando essa regra. Então isso me parece pertinente, possível e em muitos casos bem interessante que aconteça, e de fato tem acontecido em alguns regulamentos. Então a confidencialidade pode ser modulada. Nós já falamos algumas vezes aqui
que está para ser revista a lei de arbitragem, e na revisão da lei de arbitragem, cujo projeto já tramitou pelo Senado, o projeto de lei 406 do Senado já tramitou e já foi aprovado pelo Senado. Foi para a Câmara dos Deputados, se transformou no projeto de lei 7.108 de 2014 e está tramitando em regime de prioridade na Câmara dos Deputados, está para ser votado e eu acredito que com grande chance entrará em vigor possivelmente ainda em 2014. No texto desse projeto está específico que caberá a arbitragem no âmbito da administração pública para os contratos administrativos, licitações, os contratos que a administração pública realiza com empresas, ou seja, com fornecedores e prestadores de serviço. Então, nesses contratos poderá ter a previsão da arbitragem e tudo indica que isso vai acontecer porque é interesse de todo mundo. E se a sociedade refletir só um pouquinho, já vai ter certeza que é interesse da sociedade também, ou seja, que é interesse público que isso aconteça. Então, de fato, essa proposta que deve se transformar em lei traz a arbitragem para a administração pública. E por que eu vim falar disso agora se eu estou falando de confidencialidade? Eu vim falar disso porque tem tudo a ver com confidencialidade. Afinal, quando nós falamos de processos envolvendo a administração pública, nós trazemos um princípio que é constitucional, que é o princípio da publicidade. Ou seja, um princípio de que os atos, por uma necessidade de transparência para atender o interesse público e o conhecimento da sociedade, os atos praticados pela administração pública devem ser, a rigor, públicos, salvo aquelas exceções muito específicas de segredos estratégicos, e aí você vai ter a lei da informação que vai dar uma classificação sobre isso para caracterizar em que situação pontual se possa ter essa informação um pouco mais reservada ou totalmente reservada. Então, se vigora o princípio da publicidade nos processos que envolvem a administração pública, se esses processos forem levados para o âmbito da arbitragem, onde, por cultura, por tradição, nós dissemos, você tem o papel e a necessidade da confidencialidade, então como conjugar, como harmonizar essas duas ideias, a publicidade da administração pública com a confidencialidade da arbitragem. O projeto de lei recebeu algumas emendas, que nós já tratamos em outro programa, eu sugiro que você assista o programa em que nós falamos das 9 emendas apresentadas ao projeto de lei 7.108. Nessas emendas, algumas dessas emendas tratam do ponto da administração pública, dos processos da administração pública e falam da confidencialidade e modulando, ou seja, o princípio da publicidade vai vigorar, os processos serão públicos, mas aceitará a confidencialidade restrita a algumas situações pontuais. Então essa publicidade vai existir a rigor, quebrando um pouco com a tradição da arbitragem no que concerne aos processos envolvendo a administração pública, mas algumas questões de interesse exclusivo das empresas, que têm um caráter eminentemente sigiloso, caráter de estratégia de negócios, essas informações poderão ser preservadas, ou seja, poderá ter uma modulação. Será público tudo aquilo que precisa ser público para o interesse público e aquilo que não precisa, por ser uma atividade exclusivamente de interesse da empresa, uma informação puramente estratégica dela. Então, essas informações podem ser guardadas com sigilo. E os atos preservarão o seu dever de sigilo no que comporta a sua descrição na atuação do processo. Ele não vai sair falando por aí, ele vai preservar a descrição na atuação do procedimento, mas o procedimento, a rigor, terá essa característica diferente no plano da arbitragem, que é a característica de vigorar o princípio da publicidade. E isso é salutar para a sociedade, acaba sendo a boa justificativa para a arbitragem poder também acolher as soluções dos contratos administrativos com essa flexibilidade, a flexibilidade que vai adotar o princípio da publicidade. Outro ponto que é interessante quando a gente fala de confidencialidade, a gente abordar, e eu queria trazer isso para vocês também, é o seguinte:
Nós falamos já de que a Câmara deve preservar as informações, que é um dever dela. Falamos da discussão de que algumas autoridades podem precisar de algumas informações e quando pode e quando não pode dar essas informações. A gente já falou disso, disse que o caso está sub júdice, que a Justiça Federal vai decidir sobre o assunto quando envolve solicitação da Receita Federal. Mas tem um outro ponto que esse interessa ao cidadão comum, interessa à sociedade e que merece uma reflexão. Você vai comprar um imóvel, você se preocupa naturalmente em verificar que se aquele imóvel tem algum tipo de ônus sobre ele. E você se preocupa se aquela pessoa que está te vendendo o imóvel, ela tem sobre ela algum tipo de dívida, algum tipo de execução, de cobrança, ou seja, algum ônus que possa estar recaindo sobre essa pessoa que está te vendendo, sobre o vendedor do imóvel, para verificar até que ponto aquele imóvel estará em risco ou não, ou seja, aquela transação imobiliária estará em risco ou não. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, então você vai tirar a certidão negativa daquele vendedor, se ele tem algum processo de execução contra ele, execução fiscal, execução civil, se ele tem processos trabalhistas, ações trabalhistas, você vai tirar uma certidão completa em várias justiças para ter a clareza de que, olha, não tem nenhum ônus, não tem nenhum perigo. Eu posso comprar esse imóvel que eu depois não vou comprar um abacaxi, não vou arrumar uma dor de cabeça para mim. Então você vai e compra esse imóvel. Mas aí é onde entra uma questão que precisa ser evoluída, que a gente precisa avançar e debater um pouco mais. Quando envolver uma discussão num procedimento de arbitragem, nenhuma certidão dessa que você retira hoje naturalmente vai constar a informação de que existe um procedimento de arbitragem que envolva aquela pessoa e cuja natureza daquela discussão pode, de alguma maneira, desbordar no direito sobre aquele imóvel. E, desbordando no direito sobre aquele imóvel, trazer uma preocupação adicional àquele comprador. Ou seja, eu vou comprar o imóvel e o cara está sofrendo um procedimento de arbitragem de grande monta e a discussão desse procedimento pode implicar a ele uma condenação e alguma discussão desse procedimento pode alcançar também a figura desse imóvel e até que ponto eu não saber dessa informação não me coloca em perigo. Então, o cidadão comum que não é parte no procedimento, ele pode solicitar à Câmara de Arbitragem uma certidão que trate sobre a existência de um procedimento que verse sobre aquela pessoa que é o vendedor daquele imóvel, e essa certidão pode ser emitida pela Câmara, não pode ser emitida. Bem interessante esse assunto. Bem interessante, porque é alguma coisa que tem que ser evoluída para proteger o cidadão comum também, para proteger a sociedade e tudo mais, sem naturalmente violentar o princípio da confidencialidade. Até que ponto a Câmara tem esse dever, até que ponto a Câmara tem esse direito, até que ponto a Câmara tem o dever de não informar nada, manter o sigilo total e absoluto sobre toda e qualquer informação, inclusive sobre a informação da existência de um procedimento, sem que avance sobre o seu conteúdo. Então, essas preocupações não estão bem resolvidas, é verdade, e isso é bom que se diga. Não estão bem resolvidas porque a lei de arbitragem não avançou sobre isso e não tem nenhuma lei específica que avance sobre esse assunto. Então, a priori, está muito na interpretação de cada Câmara. Eu diria que, a rigor, vai se manter a ideia da confidencialidade, porque isso está expresso na maioria dos regulamentos das câmaras de arbitragem. Mas há que se ponderar e pensar em se inscrever nos regulamentos das câmaras de arbitragem uma pequena modulação em relação a essa confidencialidade, em relação à existência de algum procedimento que envolva uma natureza patrimonial envolvendo aquelas partes e que alguma certidão se possa emitir sobre a existência do procedimento sem avançar sobre o seu conteúdo, sem avançar sobre a sua discussão. Então há que se amadurecer essa discussão, não é um assunto simples de resolver, é um assunto bastante complexo, porque a confidencialidade, como eu disse desde o princípio, é uma característica buscada pelas pessoas que optam pelo caminho da arbitragem, mas ela deve ser vista
até o limite em que não afronte também o direito da sociedade. Então ela tem que ser vista e interpretada, me parece, com alguma modulação, com uma certa preocupação de que as partes são muito importantes, mas aquilo está prestando uma jurisdição definitiva. E essa jurisdição pode ter alguma repercussão em terceiros. E essa repercussão em terceiros, de alguma maneira, tem que se pensar uma forma de criar uma mínima proteção, para que o terceiro também não entre numa gelada, simplesmente tendo tido todo o cuidado de pegar todas as certidões de todas as justiças e ainda assim ter entrado numa gelada de estar adquirindo um imóvel que amanhã se veja envolvido em alguma disputa que envolva a arbitragem e que essa disputa possa trazer para ele algum tipo de ônus ou prejuízo. Então, há que se avançar nessa interpretação para criar uma modulação. Me parece que as câmaras têm na sua mão a providência, a capacidade de resolver esse problema, sem esperar que o legislador resolva. Basta que ela faça a contemplação no seu regulamento de uma previsão do que ela pode informar e do que ela não pode informar, e em que circunstância ela pode e em que circunstância ela não pode. E isso me parece salutar que seja feito. Agora, eu diria que olhando no plano das partes envolvidas na disputa, se ela tem algum tipo de discussão que envolva um imóvel e ela vislumbra a perspectiva ou a potencialidade de que aquele imóvel que está em discussão ou que possa servir como garantia para o pagamento de alguma dívida que esteja sendo debatida na arbitragem, que ela possa solicitar à Câmara de Arbitragem que oficie ao cartório de registro imobiliário, de registro de imóveis, para fazer a anotação da discussão daquele procedimento que possa recair sobre aquele imóvel. Porque, constando do registro, aí qualquer cidadão que vai lá tirar a certidão vai ter acesso a essa informação. Então, dentro dos procedimentos de arbitragem, essa é uma providência possível, a depender da natureza do que se está discutindo, claro. Mas é uma providência possível que as partes, então, por uma medida de cautela, podem solicitar essa providência. Mas isso eu estou falando partindo das partes. A outra questão que eu disse é partindo do cidadão que está comprando o imóvel, do terceiro de boa-fé. E, naturalmente, partindo do terceiro de boa-fé, ele não tem nenhum mecanismo. E é esse ponto que eu acho que merece reflexão e que eu diria que as câmaras de arbitragem têm na sua mão a possibilidade de dar solução a isso. E ela, dando essa solução, estará prestando um importante serviço à sociedade também, sem que naturalmente esteja desfigurando a ideia da confidencialidade e do direito das partes, até porque procurar preservar o interesse de todos é alguma coisa salutar, inclusive para as partes, porque amanhã elas podem se ver envolvidas numa outra situação em que ela terá a necessidade dessa informação. Então foi esse o tema de hoje, confidencialidade nos procedimentos de mediação e arbitragem. Você gostou? Tem dúvida, comentário? Esse tema é muito polêmico, dá para discutir muita coisa. Então manda o seu comentário, ficarei feliz de ouvir e debater, quem sabe, num outro programa também. Bom, se você tiver uma sugestão de pauta, estou aqui esperando a sua sugestão. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, não deixe de enviar a sua sugestão. Compartilhe nas suas redes sociais, você estará me ajudando bastante. Como mensagem final, eu gostaria de apresentar aqui uma obra de uma amiga muito querida, que é a professora Suzana Bruno, que escreveu um livro sobre conciliação. Esse livro que está aparecendo para você. Conciliação, da editora Fórum. Editora Fórum, Suzana Bruno, Conciliação, Prática Interdisciplinar e Ferramentas para a Satisfação do Jurisdicionado. Chama atenção para essa obra, também, não só porque ela é uma professora querida, amiga e muito competente, mas também porque ela traz no final do seu livro uma proposta muito interessante, uma proposta de um método de conciliação utilizando-se a interdisciplinariedade do direito com ciências não jurídicas a fim de aumentar a satisfação do jurisdicionado. Então você veja que o seu último capítulo aqui, antes da conclusão, fala sobre essa proposta. Então eu sugiro àqueles que gostam do tema conciliação que possam adquirir a obra
da professora Suzana Bruno, editora Fórum Conciliação. Então tá aí, vamos nos despedir. Até o próximo programa. Toda segunda e quinta você nos encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço e até o próximo.